Oi, pessoal! Então estamos aqui para começar uma ideia que já tinha há muito tempo, né, nos nossos sonhos, mas Deus sabe o tempo de tudo. Se nós pensarmos lá quando estávamos no início, né, Joyce, a gente falava, nossa, como era da nossa vontade ter um microfone aqui no meio da nossa roda para todo mundo ouvir das nossas histórias, dos nossos testemunhos. Então esse tempo chegou, demorou, mas chegou. Então estamos aqui, eu, Vitória, e a Joyce, para comentar algumas coisas com vocês de como começou o estudo Mais de Ti e como Deus tem abençoado tanto as nossas vidas através desse estudo. Então, gente, o que é o Mais de Ti, Jesus? A gente nota que muitas pessoas têm dúvidas quanto a isso, né? Como se fosse um estudo que foi planejado, ou algum projeto, ou um movimento. Algumas pessoas até acham que é uma igreja, mas na verdade tudo surgiu de uma forma muito genuína. E como nós vemos, assim, o quanto é uma dúvida das pessoas que têm sido inseridas e têm sido chamadas para viver junto conosco, a gente teve a ideia de colocar em prática, dessa forma bem simples e genuína, como realmente funcionam os nossos estudos, para que vocês possam conhecer como que aconteceu, né, qual foi o início dessa estratégia que Deus nos entregou. Nesses nossos estudos, que a Vicky falou, né, que nós começamos desde o início, a gente tem esse desejo de gravar e ter um podcast, foi antes da pandemia, em 2022? 2021. Em 2021, eu já sentia muito no meu coração, quando eu me converti, de compartilhar com as pessoas Jesus de uma forma fora das denominações, fora de placas de igreja, porque a forma como Jesus entrou dentro da minha casa foi muito transformadora e irresistível. E eu tive um anseio e pedia muito para Deus que Ele colocasse no meu caminho pessoas em que eu pudesse levar a palavra de Deus da mesma forma como eu recebi a palavra de Deus. Dentro da minha casa, explicando mesmo o que significa, né, a Bíblia, que eu não tinha um entendimento, eu achava que era um livro antigo, um livro escrito por homens. E foi quando daí o meu marido comentou que o pai da Vicky estava doente, né, que ele tinha recebido um diagnóstico. Eu acho que tu pode falar um pouquinho sobre isso. Isso. Na verdade, a gente mora aqui, né, em cidade pequena, né? A gente sabe que hoje o Mais de Ti tá alcançando outros lugares também. Então, a gente começou aqui em Cachoeira do Sul. Então, é uma cidade de interior onde as coisas, né, vão seguindo as informações. E o Sandoval, o marido da Joyce, ficou sabendo que meu pai tinha recebido um diagnóstico de câncer. E aí ela, nessa vontade, nesse anseio de querer apresentar Jesus, foi até a nossa casa, me mandou uma mensagem, né, Joyce? Oi, Vicky, posso ir? E eu lembro direitinho de comentar com a minha mãe, olha aqui, ela quer vir aqui em casa. Essa louca querendo falar de Jesus. Como é que eu vou dizer que não? Mas tá, tudo bem, conheci a Joyce, assim, de forma profissional. Eu me lembro que eu tinha fotografado a formatura da Isso, aham. Então, a gente recebeu ela e foi a coisa mais linda, né, Joyce? Que daí a gente tava toda a família, assim. Claro, o diagnóstico de câncer tira o chão da gente, né? A palavra, ela vem, assim, como uma bomba. Mas aí, depois, aos poucos, tu vai vendo que tem formas, né, de a gente lidar com isso. E a Joyce trouxe uma dessas formas, que é Jesus. Foi isso que ela foi apresentar pra nós lá em casa. Então, nós estávamos, assim, na casa, eu, meu pai, a minha mãe e as minhas duas irmãs. A Joyce chegou no portão e pensou, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu me lembro que eu estacionei o carro, porque tu demorou uma semana mais ou menos pra me responder. Porque eu tinha pedido pra Vicky encaminhar um vídeo de cura bíblica pro pai dela. E eu clamava e pedia muito para Deus que Ele me apresentasse pessoas para quem eu pudesse compartilhar, né, essa palavra, porque a gente sabe que existe o tempo certo, né, de cada pessoa, assim, porque assim como comigo, muitas vezes já tinham tentado me falar e eu não estava pronta para receber a palavra de Deus. Então eu me lembro que eu estacionei na frente da casa da Vitória, era um dia de noite, assim, a tardinha, final do dia, e quando eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Foi o segundo que me veio a consciência do quanto eu tava, do que eu tava fazendo, porque eu tava entrando numa casa, assim, com pessoas, né, que têm as suas crenças já, enfim, não sabia como iriam me receber. E eu sabia também que o pai da Vicky é um homem, assim, mais do campo, né? Aquele homem de fora, rural, assim. E eu pensei, gente, como vai ser isso? E ao entrar na casa da Vicky foi uma surpresa muito linda, porque estavam todos sentados na sala, me esperando, estavam as manas junto, né, que hoje caminham conosco, a mãe da Vicky também, e o pai da Vicky junto, e eu fiz sozinha lá com eles, né, com a família, o Conhecendo Jesus, que hoje é a porta de entrada do Mais de Ti, né, mas iniciou assim, na sala da casa da Vitória, eu me lembro que foi a primeira pessoa que eu fui conversar, e fiz o Conhecendo Jesus, né, da mesma forma como ele acontece hoje, na igreja, com várias pessoas, enfim. E depois de lá,
Isso, daí a Joyce foi lá, foi lindo, assim, porque na verdade foi o primeiro momento e contato que eu tive com a Bíblia de fato, assim, né? Porque antes tinha tido aquela coisa, assim, de muito colégio, enfim, então ali teve um despertar, e como a Joyce disse, foi o momento, era o meu momento de abrir os olhos pra isso. Então aí, quando a Joyce saiu de lá, foi lindo, meu pai foi curado naquela noite, nós temos a certeza disso. E aí eu falei com uma amiga minha, inclusive, e aí falei com a Joyce, eu disse, não, isso é algo diferente, eu preciso saber mais. E aí mandei uma mensagem pra Joyce, e agora? O que a gente faz, né? Daí tu começou a conversar com algumas... Que a gente criou um grupo, era eu, tu e a Duda, como era Novo Tempo. Um novo tempo, alguma coisa assim. Mas eu tenho o grupo até hoje. E foi quando a gente entendeu, então, olha, tem mais pessoas se abrindo para isso. Foi quando eu conversei também com a Thaís do Thales. E surgiram um grupo ali de umas 5, 6 meninas que estavam passando por esses desertos que a gente passa na nossa vida, né? As podas que nos levam para junto de Deus. E a gente começou a se reunir, então, uma vez por semana num estudo bíblico. E nisso entrou a pandemia. E nós nos reunimos no estúdio, todas de máscara, cada uma sentada num cantinho no chão, lá do estúdio. Eu convidei para participar junto a pastora Kátia, que ela é minha prima. Ela é a esposa do pastor da IDC, né? A pastora da IDC. Mas ela não interferia muito no que Deus estava fazendo conosco, né? Assim, era muita alegria poder viver. Então ela partilhava algumas coisas, mas também respeitava muito o nosso tempo e celebrava junto com isso. E era muito lindo, cada uma sentada assim, compartilhando dos milagres diários, né? Da gente assim, meu Deus, fascinado com a presença de Jesus no nosso dia a dia. E era uma vez por semana, né? Isso, uma vez por semana a gente se reunia, cada uma com a sua almofadinha, lembra? Que a gente ia lá no estúdio da Joyce, então com a sua almofadinha, máscara, Bíblia. E aí ao longo foi, graças a Deus, passando a pandemia, as coisas foram melhorando, mais pessoas puderam ir, né, compartilhando assim os momentos, e a gente viu que a gente tinha essa vontade de contar para as amigas, contar para a família, meu Deus, o que eu tô vivendo. Além de ser, né, um pedido de Deus para nós, que a gente testemunhe das maravilhas que Ele faz na nossa vida, a gente tem esse anseio, né, de querer mostrar, olha, eu tenho um caminho que eu tô seguindo que tu vai amar. Então a gente começou a comentar com amigas, com familiares, e começou a vir mais mulheres para esse grupo, né. Foi aí que começou a multiplicar a coisa. A gente, daí, como não dava mais ali no estúdio, a pandemia já tava, né, indo embora, a gente começou a se reunir na sala da minha casa. E a sala era lotada de mulheres, mas nós notamos que havia algo que nós precisávamos alinhar, porque ele era um estudo bíblico em que a gente estudava a palavra de Deus. Então, nós líamos 7 capítulos durante a semana, e durante o nosso encontro a gente compartilhava o que Deus estava fazendo na vida de cada uma. No início, nós éramos todas do mesmo nível, né? A gente chegou todas crua, né? Ninguém sabia nada, então tudo era novidade. E a gente foi crescendo gradativamente juntas. Conforme essas outras mulheres iam chegando, elas precisavam do leite materno, que a gente fala hoje, né? E a gente já estava num alimento um pouco mais sólido. Então a gente viu que precisava ser nivelado essas turmas, né? Porque a gente sabe, né, o quanto nós não podemos também sufocar ou matar a fé de alguém que está se abrindo, né, para a palavra de Deus, porque nós tivemos esse tempo respeitado. Nenhuma de nós falou o que podia, o que não podia para alguém, né? Todas foram tendo a revelação, e nos nossos encontros a gente testemunhava muitas vezes sobre isso. E nesses testemunhos a gente notou que algumas mulheres que estavam chegando não tinham esse entendimento, né, essa mesma revelação desse processo, que a gente sabe, né, que é esse caminhar que o Espírito Santo faz na vida de cada uma. E com isso a gente acabou tendo que entender que nós precisávamos então mudar a nossa estratégia. Houve uma onda que se levantou, assim, que a gente ficou com receio de pessoas que estavam saindo do estudo sem entender, né? Porque era um estudo bíblico, então a gente sempre falou que a palavra de Deus diz a respeito das coisas, mas que igual existem degraus a serem subidos, né? Assim, a níveis de fé para a gente subir. E aí foi quando a gente entendeu que nós deveríamos então multiplicar esses estudos e fazer eles com início, meio e fim, né? E aí foi quando a gente fez até o nome. Tem a gente, lembra com a panelinha? Fazendo sorteio, quem ia ficar com quem? A gente não sabia como ia fazer, eram umas 35 mulheres, mais ou menos. Mas eu acho que a gente tinha que dividir em casas, né? Porque hoje o estudo acontece na Carinha de Anjo, presencial. Tem o online também. Tem o Mais de Ti em Candelária, que acontece de forma presencial. Mas na época eram casas. Cada casa abria e a gente precisava então levantar alguém que estivesse à frente de cada estudo
e multiplicar essas mulheres, aonde cada mulher iria. E eu me lembro que daí a gente saiu daquele primeiro, a gente colocou uma panelinha assim com o nome de todas nós, né? Ia sorteando. Das que estavam desde o início, que estariam à frente da administração desse estudo, que se tornou uma apostila, e a gente tirou no papelzinho. Isso aí. E aí era assim, formaram duplas ou trios que estariam à frente cuidando desses estudos. E aí as mulheres começavam a entrar, cada uma, né, nas suas casas, por isso que a gente chamava casas. Casa em vez de turma. E hoje a gente passa a chamar de turma, né? É muito louco, na verdade, a gente olhar pra tudo isso, porque começou do nada. Realmente. Do nada. E aí a gente criou esse vocabulário, aí as casas. E aí quem entra hoje não entende por que as antigas falam casas, mas é que lá atrás era na casa das pessoas, hoje virou turmas, né? Isso. Então, assim, antes não tinha polígrafo, né? A gente estudava algumas coisas da palavra ali. E hoje a gente viu que precisa existir uma apostila, né? Com início, meio e fim, né? Com estudos já demarcados, que são estudos com perguntas que as respostas estão todas na palavra de Deus. Então foi crescendo muito, e quando a gente olha para tudo isso, é perfeito ver como Deus age em tudo, assim, em tudo que ele fez nos planos. E aí, aquele Conhecendo Jesus que eu fiz na casa da Vicky e fazia, né, de forma individual, normalmente era assim. Me lembro muito a Tainá, que trabalhava comigo na minha agenda de fotos, ela, sempre que eu botava alguma coisa em amarelo, ela sabia que eu estava na casa de alguém falando de Jesus. Eu já tinha, dentro dos meus horários, o horário em que eu ia na casa de alguém. E numa das férias, eu me lembro que eu estava na praia com a minha família, e Deus falou muito comigo sobre eu começar a anotar o número de mulheres que Ele estava me trazendo em mente, para que eu convidasse para um primeiro Conhecendo Jesus coletivo. E eu iria fazer esse convite para essas mulheres. E eu me lembro que a Cris me ajudou, a gente montou um panfletinho, assim, uma arte, e nós convidamos, então, essas 14 primeiras mulheres. Eu tenho foto, vamos ver se a gente vai saber botar foto para as pessoas verem. Porque, assim, o que aconteceu? Antes a Joyce ia de casa em casa, conversava individualmente com cada pessoa, só que começou a virar tantas mulheres com vontade disso que estava ficando inviável, né, Joyce, de tu ir conversar de uma a uma. Então Deus deu essa estratégia para ti, que a gente chamou e denominou de Conhecendo Jesus, que é a porta de entrada para o estudo. Então daí ela convidou várias mulheres e fez o Conhecendo Jesus, que hoje acontece aí para vocês entrarem no estudo do Mais de Ti. Isso. E aí foi quando a gente começou a perceber que nós precisávamos, e Deus estava de uma forma orgânica, levantando, né, um corpo de Cristo em nosso meio, em que algumas ficavam responsáveis pelo louvor. Eu me lembro que a Tia brincava que ela era porteira do céu, porque ela era que abria lá o estúdio para as mulheres que estavam chegando. E nós fizemos várias vezes o Conhecendo Jesus no estúdio, porque nós só saímos de lá quando não houve mais espaço físico, né, para receber as pessoas. E tudo que a gente tem vivido hoje é fruto disso, desse começo tão genuíno, né, em que nós, até hoje, a gente não tem ambição de nada, nós estamos buscando cooperar com aquilo que Deus tem feito, né, com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, como uma estratégia do céu mesmo, para que a gente possa levar Jesus de uma forma livre, né, de religião ou denominação, mas um estudo em que as pessoas entendam como orar, como se relacionar com Deus, o que é o pecado bíblico que tanto se fala, né, sobre pecado, salvação. Então, nós temos vivido grandes coisas na presença de Deus e a gente olha para trás e pensa, né, a beleza de como tudo começou. Verdade. É só misericórdia de Deus, né? Porque a cada situação... Cada situação a gente pensa, como que vai agir nisso, né? E aí Deus vai lá, nos dá as estratégias. Então a gente tem se colocado muito como instrumento nas mãos de Deus para que Ele nos use e a gente consiga, né, seguir levando o estudo a mais pessoas. Tanto que começou assim, ele foi crescendo gradativamente, a gente viu que mais mulheres queriam, a gente começou a abrir as turmas, então aqui, até que foi a Lisa, né, colocou à disposição a carinha de anjo, então quando começou a multiplicar de fato, em vez de ter uma turma só, nós tínhamos 3 turmas simultâneas acontecendo, e aí a gente brincava que a carinha de anjo virou tipo a faculdade do Mais de Ti, né? Cada uma tinha essa salinha, enfim, foi vindo mais coisas, a gente viu que foi acrescentado o Mais de Ti dos homens, Mais de Ti dos jovens, o retiro, a formação, Candelária, e hoje um online que é isso. Quando a gente foi fazer o online, lembra? Como que vai fazer isso? E hoje já teve quantas edições do online? Várias. Então, assim, a gente vai se colocando à disposição, Deus vai nos dando as estratégias e a gente vai fazendo acontecer. Com a ajuda dele. E é muito bonito a gente pensar nisso, né? Que Deus dá a estratégia e Ele também fornece a forma da gente
executar. Não, e até mesmo a gente vê que as pessoas que são acrescentadas ao corpo vêm, né, diante de Deus, assim, porque, por exemplo, quando foi o online, nós não sabíamos como ia ser. Mulheres que entraram, quiseram, não, eu vou me servir, eu vou servir nessa parte do online, né? O Candelária, quando surgiu, não tinha como ir, né? Então, mulheres que entraram no corpo para servir e ir a Candelária toda semana. Então, a gente vê que Deus vai, além de nos dar a estratégia, Ele vai nos dando como fazer e acrescentando as pessoas ao corpo dele, né? Isso. E desde o início foi assim. Agora eu lembrei que eu queria falar a respeito de como foi para Carinha de Anjo. Eu lembro que nós estávamos dividindo, eram 3 turmas, cada turma tinham 25 mulheres. E nós estávamos numa terça-feira fazendo aquela multiplicação das turmas, né? Quem ficaria em cada turma. E nós não fazíamos ideia aonde seria o estudo na próxima terça-feira. E durante porque aquele lugar... um parêntese, né? A gente ainda fazia nas casas, né? Então, nesse caso, nós precisaríamos de 3 casas. Que coubessem 25 mulheres. E não tinha, nós falava com uma, não, lá em casa não dá, não, lá em casa não dá. E nós pensava, meu Deus do céu, aonde que vai ser isso, né? Não, mas o quanto também existe esse lugar de descanso, né? Porque eu me lembro muito disso, assim, essa sensação de que Deus vai prover. Porque nós jamais imaginaríamos ter uma turma tão grande, tantas mulheres indo. Então, se Ele enviou essas mulheres, Ele vai prover o lugar. E eu lembro direitinho, Joyce, era muitas mulheres, né? Então, as que já estavam, que estavam servindo, chegavam até ti e perguntavam, né? Aonde que vai ser? E tu dizia, não sei. Não sei. Não sei. Nessa paz, assim, ó, de Deus. E nós ficava... Tá bom, a gente também não sabe. Mas verdadeiramente é assim, porque eu vejo muito que é algo que Deus está fazendo. Então a gente precisa estar nesse lugar de descanso. E aí entra na segunda coisa que eu acho importante de falar. Ele é um estudo que ele não é cobrado, ele é gratuito. Então, todas as pessoas que servem, elas têm a sua vida, né? Demandas, família, tem, enfim, trabalho, agenda, né? Enfim. Então, em nenhum momento a gente como é que se diz que paga? A gente é remunerado. Essas mulheres não são remuneradas. Então, nós precisamos contar mesmo com a misericórdia, respeitando cada estação. Porque algumas, por exemplo, tiveram filhos e aí, nesse semestre eu não vou poder servir, no próximo eu sirvo. E Deus vai levantando. E eu acho isso muito fantástico. Porque em nenhum momento o nosso ministério pode virar o nosso lugar da idolatria também, né? De, olha, esse é o meu lugar e a minha fé está baseada nisso. Então, nós estamos lá servindo, realmente com esse desejo de partilhar sobre Jesus, buscando da melhor forma, né? E com muito temor no coração sermos bíblicas e fiéis à palavra de Deus. Independente, né, de ser aprovados por homens, nós queremos ser aprovados por Deus, mas existe sempre um alinhamento. Então, toda segunda-feira nós nos reunimos para alinhar esses estudos, né? Além do servir, ainda todas as mulheres deixam de trabalhar na segunda-feira para estar lá reunidas, e isso já faz 3 anos que acontece assim. Então, é muito lindo, só a mão de Deus por trás, né? Para fazer tudo isso acontecer. Esse desejo de querer servir e de abdicar, né, coisas da nossa vida para que a gente possa estar ali. E é um descansar no Senhor, né? Porque a gente sabe que por mais que a gente esteja na segunda-feira lá e a gente passa um X na nossa agenda, a gente sabe que Deus vai prover nos outros dias da semana, né? Então é um descansar nesse servir a Deus. E Deus vai fortalecendo o corpo, vai colocando algumas que sabem mexer na tecnologia, outras que sabem mexer com planilhas, enfim, e cada vez mais está sendo ajustado de uma forma muito linda, em que ninguém ocupa um cargo específico, né? Esse é um lugar de liderança, não. Todas nós estamos circulando, aprendendo, né? E ao mesmo tempo que a gente sabe que, por exemplo, hoje, né, nessa turma que vai abrir agora, eu vou estar à frente da formação. Na turma passada eu estava no Mais de Ti Online. Então, a cada estação, a gente se move, né, dentro desses lugares para que a gente possa fazer conforme Deus quer, né? Conforme a estratégia que Deus tem para esse tempo. Então, Joyce, eu acho que agora a gente podia explicar para todo mundo, né, como que de fato funciona o passo a passo hoje em dia para participar dos estudos do Mais de Ti, né? Como é que a pessoa faz? Quero participar do estudo. E aí, o que eu faço? E aí? É algo que para nós parece muito simples, mas a gente sabe que fica difícil de explicar muitas vezes. O Conhecendo a Jesus, ele é um primeiro encontro, que é esse que iniciou lá no estúdio, que é o que eu fazia de forma individual nas casas. E ele é um estudo que ele acontece de forma coletiva. Nós nós divulgamos eles na internet, nós divulgamos para as pessoas, né, que a gente chama como se fosse a porta de entrada do estudo, porque é necessário participar dele. Independente de
ser uma pessoa que já conhece a palavra de Deus, enfim, nós colocamos esse requisito porque nós não temos como ser alguém que vai julgar, né, ser um juiz e vou dizer, essa pessoa já conhece ou fulano não conhece. Então a gente deixa como um trilho a ser seguido para que a gente não seja injusta com ninguém. Então nós buscamos divulgar o Conhecendo Jesus. As pessoas que foram presencialmente no Conhecendo Jesus ou participaram no formato online, como aconteceu agora terça-feira, foi concomitante. Foi aqui na Murano, presencialmente, e aconteceu no online também. A pessoa tem que participar desse Conhecendo Jesus. Tá, Joyce, então daí assim, fui no Conhecendo Jesus. O que vai acontecer após isso? Nós primeiro temos que tirar do grupo, né? Existe um grupo no WhatsApp onde todas as pessoas que participaram do Conhecendo Jesus estão. Esse grupo ele serve para a gente saber o número de pessoas, porque na próxima semana já abre a turma presencial ou online. Então essas pessoas são retiradas desse grupo e fica ali somente quem esteve do início ao fim do Conhecendo Jesus. Então eu assisto o Conhecendo Jesus, né? Entro no grupo do WhatsApp, vou lá presencialmente ou assisto online, então vou ter conhecimento do que foi dito nesse dia, e aí depois quem não participou é retirado do grupo, e aí o que acontece? Eu queria só explicar o Conhecendo Jesus, o que ele é. Ele é uma explicação bíblica sobre coisas que muitas vezes a gente desconhece, né? Nós repetimos Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que pecado? Por que cordeiro? Por que Jesus tem que morrer numa cruz? Então, é o básico para a gente iniciar esse estudo, né? Então, é a partir dele que vão ter, então, os encontros presenciais ou online, a partir desse estudo Por isso inicial. que é tão importante fazer parte, né, desse primeiro momento. Imprescindível, porque ele é a sequência. E aí, depois disso, então, começa o estudo mais de ti, né? Isso. E aí, são 8 encontros. São 8 encontros que acontecem sempre nas terças-feiras. Em Cachoeira do Sul, ele acontece na Carinha de Anjo, na Escola Carinha de Anjo, que é cedida, né, pra gente fazer esses estudos pela Liz e pelo Luiz, que são os donos de lá. Em Candelária, ele também acontece de forma presencial. Nesse semestre vai começar o dos homens e tem de mulheres também. E também acontece em formato online. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode participar, né? Independente do fuso horário. Isso. Então, o Mais de Ti ele vai acontecer em 8 encontros. E a gente vê que antes era algo muito simples e foi virando, assim, muitas mulheres, muitos homens, né? Muitas pessoas envolvidas nisso. Então, precisa haver uma ordem, né? Então, como é que funciona, assim, questão de falta, para participar é gratuito, né? Esses detalhes. O Mais de Ti ele é um estudo gratuito, né? Porque ele é um evangelismo, então é a palavra de Deus de uma forma genuína, entregue, de uma forma simples. Então ele não tem custo, não existem planos de cobrar para entregar a palavra de Deus. Sim. Mas a gente tem de contrapartida algumas regrinhas assim para que ele se torne viável, né, e não venha ser uma pedra de tropeço na vida de alguém. Então, como ele é feito assim, nesse sentido, da gente ir aprendendo junto, crescendo junto na fé, a gente tenha estabelecido que pode ter uma falta entre esses 8 encontros. Então, uma pessoa não pôde ir, ela pode recuperar, né? Tem algumas das gurias que conseguem recuperar no turno inverso, o que foi falado naquele encontro, mas não pode faltar mais de uma vez. Quando não pode ir em mais de um estudo, a gente normalmente pede para que a pessoa volte numa outra turma. Por que isso é importante? Porque por experiência nós já tivemos, né, algumas pessoas em que não estavam junto nos estudos e que aí o outro estudo acabou matando a fé, né, porque ela não estava conseguindo comer ainda aquele alimento sólido por não ter tido a presença. Então a nossa intenção é que esses grupos, né, que estudam juntos, sejam grupos em que estão num lugar seguro, com afinidade, com sigilo, partilhando coisas, mas também crescendo, né, até chegar nesse alimento mais maduro, que é o último estudo. E eu acho que volta muito naquilo de nível, né? Eu não posso começar um estudo, faltar 2, 3 e aí voltar. Aquela turma que seguiu, ela já avançou de nível na fé. E aí eu vou chegar ali ainda muito imaturo naquele assunto. Então, por isso a importância de acompanhar todos os estudos, né? Então, consideramos uma falta, senão a pessoa pode também ter essa opção de recuperar. E aí terminou os estudos Mais de Ti. Tem a formação agora, né? Isso. A gente termina o estudo Mais de Ti, o nosso trilho, que seria interessante de acontecer, mas que muitas vezes, né, acaba não batendo nas datas, são as mulheres fazerem um retiro, que a gente chama do retiro de águas mais profundas. O retiro, ele é aberto para as mulheres que elas já passaram pelo batismo nas águas e que elas querem permanecer em Cristo, né, que elas entenderam o Evangelho e elas querem agora vivenciar e entendem Jesus como esse lugar de permanência.
E no retiro das águas mais profundas, aí ele é olhado para tudo que é individual. Ele é um retiro com poucas pessoas, porque ele existe essa ministração individual, orações individuais. E a partir desse retiro, aí está aberto para formação. Como, né, nós lidamos com profissionais autônomos, com pessoas, né, que não têm a disponibilidade sempre dos finais de semana, ainda está a critério. Algumas pessoas estão entrando na formação sem ter feito o retiro e vão fazer o retiro depois. A formação é o que a gente chama de muito mais de ti. Aí ele já é a respeito dos ministérios. E eu lembro que isso também surgiu numa brincadeira nossa, né? Mais. Era real, assim, porque a gente estava comentando, a gente podia fazer um estudo que a gente se aprofundasse mais ainda para aquelas que já fizeram o estudo mais de ti, então a gente queria algo com mais, e começamos, e aí a gente falou, muito mais de ti, e pegou, então assim, seguiu neste nome, né? É que muitas pessoas, né, as mulheres fazem o mais de ti e têm desejo de continuar, da vontade de permanecer. Tem muitas que fazem mais de uma vez. Várias já fizeram o estudo 2, 3 vezes. Porque querem estar junto, né? Com o estudo que Deus tem feito no nosso meio. E foi quando a gente falou, não, tá, mas sempre querem muito mais de ti, Jesus. E a gente brincou e fez daí o muito mais, né? Que a gente chama de formação para diferenciar, porque as pessoas às vezes ficam confusas com isso. E nesse estudo daí da formação, ela é uma turma que nesse semestre agora vai acontecer, já tem quase 48 mulheres, vem até uma van de Candelária, vai ser uma bênção. E esse estudo, ele é daí questões mais de ministério, do caráter cristão, corpo de Cristo, são coisas mais maduras, vinculadas a esse lugar de servir, né? Ele já aprofunda bem mais os assuntos, né? Isso. E aí surgiu também o dos homens, né? Que ali a questão de o Sandoval começar a ministrar com os homens, também já teve outras turmas, e também o dos jovens. Isso. Eu acho que foram essas as turmas que abriram. Isso. E tem acontecido estratégias, né, que é o mais de ti nas ruas. As gurias têm ido, né, feito agora de tarde, elas estão lá, né, fazendo um atendimento com as crianças. Tem no albergue também encontros que acontecem. A nossa intenção é expandir a palavra de Deus, o reino de Deus, né, levar ele para que seja de uma forma cada vez mais acessível e cooperar com o que Deus quer fazer. Inclusive o podcast é isso, né? É, exatamente. Ontem de noite eu tava tomando banho, assim, e Deus falou muito ao meu coração, começa na simplicidade. E eu vi, né, assim, eu e a Vicky sentada aqui conversando, e a nossa intenção é essa, é a gente ir fazendo aquilo que Deus vai testificando, né, que é a vontade dele. Como não sabemos, mas Deus vai fazendo. Tem honrado até aqui. Então é isso, né? Na verdade a gente vê e volta a falar que Deus vai acrescentando ao corpo pessoas com essas vontades também, porque surgiu assim mulheres com vontade de trabalhar com os jovens, né? Surgiu homens com vontade de trabalhar ali na parte dos homens, de trabalhar na parte das ruas, mulheres que têm esse desejo também de ir para ruas, algumas pessoas que são da parte dos bastidores mesmo, que vão nos ajudar nos vídeos, nas imagens, nas coisas. Então Deus vai juntando esse corpo de uma forma muito perfeita, né? E ao longo dessa caminhada a gente vai podendo presenciar tudo isso. Isso, e quem tem nos capacitado é o Espírito Santo. Isso aí. Porque se nós vamos olhar para nós, né, para as nossas falhas ou para o nosso conhecimento humano, a gente vai travar. É verdade. Então, quando eu me vejo, principalmente no Conhecendo Jesus, que nem tem acontecido, né, com mais de 100 pessoas presentes, eu me vejo muito nesse lugar de estar fazendo por saber que é o Espírito que capacita, né? E cada uma de nós também, nenhuma lá tem uma formação em teologia ou algo do tipo, mas é como testemunhas mesmo, né? O testemunho, ele é isso, a gente sabe o que Cristo fez na nossa vida e nós compartilhamos da melhor forma, né? Se esvaziando de qualquer ego, de qualquer coisa, para que Cristo seja glorificado através da nossa vida. E é isso que a gente tem buscado fazer. E ela é uma estratégia muito linda que a gente tem vivido e visto os frutos, né? Porque a palavra diz que um planta, o outro rega, mas quem faz crescer é Deus. E é isso que nós temos visto, que Deus tem feito crescer, porque creio que tem agradado ao coração de Deus. Então é isso, né? Primeiro podcast foi iniciado. Foi iniciado na simplicidade, como a Joyce disse, e eu acho que volta muito assim ao início do nosso estudo, né? Na simplicidade que era lá no estúdio, nós sentadinhas no chão e Deus foi provendo as estratégias. Tenho certeza que assim também vai ser com esse podcast. Então, se por acaso alguém que está assistindo ficou com alguma dúvida, pode nos enviar. Como é que faço para participar do online, do presencial, né? Não entendi alguma coisa, pode nos colocar aqui que a gente vai tentar responder vocês e colocar assim para vocês todos os passo a passos para vocês seguirem e fazerem parte, né, desse movimento lindo que Deus tem feito no nosso meio. Isso.
Que Deus abençoe e seguimos juntas. Se vocês tiverem uma sugestão também de algum outro assunto que vocês querem ver por aqui, deixem pra gente nos comentários que a gente vai ver com muito carinho. Até mais. Obrigada!